Ela foi encontrada morta na própria cama e o assassino, infelizmente, era alguém quem ela confiava. Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Mari Rodrigues e aqui você encontra casos criminais, histórias sobrenaturais e também relatos de seguidores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like no comecinho do vídeo que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Todo dia tem vídeo novo. Agora bora para a história de hoje. No norte dos Estados Unidos, no coração de Wisconsin, existe uma cidade muito tranquila chamada Hartford, que fica a 61 quilômetros de Milwaukee. Hartford é uma cidade pequena, muito charmosa, tem o maior museu automotivo do estado, uma pista de boliche chamada Davis Lane com pizza congelada famosa entre os moradores e atrações familiares como o Scoop the View, uma sorveteria estilo os anos 50, e o The Mine Shaft, um restaurante com fliperamas e comida caseira. É uma daquelas cidades onde os vizinhos se conhecem pelo nome. Pessoas caminham nos parques aos fins de semana, assistem às peças de teatro no Shaw's Art Center e vivem sem pressa. Mas tudo isso foi ofuscado por um nome: Jessie Blodgett. Jessie nasceu em 1994 em Atlanta, na Geórgia, filha única de Buck e Joy Blodgett, que tentaram por anos ter filhos, mas sem sucesso. Quando Joy descobriu a gravidez de Jessie, foi praticamente um milagre, ela ficou em choque. Jessie nasceu em casa, sem auxílio de médicos ou hospitais, estava apenas o pai, a avó e uma parteira. Desde o primeiro segundo de vida, os pais se apaixonaram por aquela garotinha. Pouco depois do nascimento, a família se mudou para Hartford, em Wisconsin. E ali, numa casa simples de 2 andares, Jessie passou a sua infância e adolescência. Desde pequena, Jessie se destacava, ela era extremamente talentosa na música. Ela cantava, tocava piano e violino e estava sempre envolvida com algum instrumento. Ela também atuava e amava as artes. Mas o brilho de Jessie ia muito além desses talentos. Ela tinha uma consciência moral impressionante. Desde cedo, ela se posicionava contra o bullying e contra qualquer tipo de injustiça. Ela se tornou defensora ativa dos direitos dos animais, do meio ambiente, da igualdade e do fim da violência contra mulheres. Quando se formou no ensino médio em 2012, ela era admirada por todos, por colegas, por professores, por pais de outros alunos, e ela sempre dizia que queria mudar o mundo, e com pequenas atitudes ela já estava começando a fazer isso. Jessie decidiu seguir carreira como regente de coral. Ela tinha o objetivo de impactar centenas de jovens por ano através da sua música. Então ela entrou para o curso de educação musical na Universidade de Wisconsin em Milwaukee. No primeiro ano de faculdade, o seu desempenho foi tão impressionante que ela recebeu uma bolsa de talentos. E ao voltar para casa no verão de 2013, ela não quis descanso nas férias. Ela decidiu montar um negócio local e dar aulas de piano, canto e violino para as crianças e adolescentes do bairro. Em poucas semanas, ela já tinha mais de 25 alunos. Além disso, ela passava as tardes compondo e escrevendo músicas com um grande amigo chamado Dan Bartel, que também era um músico local, e Jessie também estava atuando numa peça musical chamada O Violinista no Telhado. Jessie fazia o papel principal, o violinista. Na sexta-feira, 12 de julho de 2013, a estreia do musical foi um sucesso. No sábado, mais uma apresentação lotada, e no domingo eles fizeram mais uma apresentação como matinê às 14 horas. Depois da sessão de domingo, o elenco se reuniu na casa de um colega para comemorarem um final de semana de estreia. E Jessie passou metade da festa sentada conversando perto da piscina, e a outra metade eles foram até um campo próximo onde tinha ilhamas, e ela passou a tarde ali acariciando os bichinhos, porque ela era muito envolvida com animais.
Ela chegou em casa um pouco depois da meia-noite e Joy, a sua mãe, ainda estava acordada. Ao ver a filha entrar, ela foi correndo para perguntar como tinha sido a festa, mas notou que alguma coisa estava errada. Jessie parecia meio triste. Quando a sua mãe perguntou o que tinha acontecido, ela hesitou no primeiro momento, mas acabou comentando que 2 amigos mais velhos do elenco estavam flertando com ela de maneira insistente. E como eles eram amigos há muito tempo, ela estava se sentindo muito incomodada. A mãe de Jessie tentou entender melhor o que tinha acontecido com a filha, mas Jessie não queria esticar muito o assunto. Então a conversa acabou ali, as duas se despediram e cada uma foi para o seu quarto dormir. Na manhã seguinte, em 15 de julho de 2013, era uma segunda-feira, os pais de Jessie levantaram cedo para ir trabalhar. Jessie continuou dormindo porque o único compromisso que ela tinha naquela segunda era dar aula para um aluno por volta de meio-dia. Antes de sair para o trabalho, Joy deixou roupas limpas no quarto da filha e até pensou em acordá-la, mas Jessie parecia tão cansada depois de um final de semana cheio de compromissos que ela merecia dormir até um pouco mais tarde. Então Joy foi trabalhar enquanto a filha ficou dormindo em casa. Joy voltou para casa no horário de almoço, era por volta de meio-dia, e quando ela chegou, ela esperava encontrar Jessie acordada, mas a casa estava num completo silêncio. Jessie não estava na sala, não estava na cozinha e o seu carro ainda estava na garagem. Joy achou muito estranho, ela pensou que a filha tivesse perdido a hora e que ainda estava dormindo. Joy subiu as escadas, foi até o quarto da filha, abriu a porta e viu que Jessie ainda estava deitada. Então ela foi até a filha, se aproximou e quando tentou acordá-la, ela congelou. Jessie estava sem vida. O seu rosto tinha uma coloração azulada e sua mãe percebeu que a sua pele já estava gelada. Joy gritou, pegou o telefone e ligou imediatamente para a emergência. Joy tentou reanimar a filha fazendo compressões torácicas, mas já era tarde. Quando os paramédicos chegaram, eles confirmaram o óbito de Jessie. A polícia encontrou marcas no pescoço, pulsos e tornozelos de Jessie. Na casa não havia sinais de arrombamento e nada havia sido roubado. Aparentemente o assassino conhecia Jessie, sabia como entrar em sua casa, onde encontrá-la e saiu da cena do crime sem deixar rastros. Buck, pai de Jessie, mencionou para a polícia que dias antes do crime, 2 trabalhadores estavam cortando e podando alhos de gárvores na janela próxima ao quarto da filha. Joy também contou para a polícia sobre os amigos de Jessie que estavam flertando com ela insistentemente. Todos foram investigados e todos tinham álibis sólidos. Restavam apenas 2 colegas do elenco. Um foi descartado como pessoa de interesse, mas o outro, Randy Tiley, não tinha como comprovar onde estava na noite do crime. O diário de Jessie também foi encontrado em seu quarto e a sua última escrita era um pouco estranha. Ela mencionava sobre 2 rapazes que estavam distorcendo o amor e terminava com a seguinte frase: "Eu não sou indefesa. Reconhecerei os problemas e os enfrentarei sem medo. Deus esteja comigo." Mesmo com a escrita do diário, não haviam provas suficientes contra Randy Tiley e o caso parecia que ia esfriar, até que Melissa Richards apareceu. 3 dias antes do assassinato de Jessie, uma jovem chamada Melissa Richards, de idade e aparências físicas semelhantes à de Jessie, resolveu levar o seu cachorro para passear num parque na cidade de Richfield, a 16 quilômetros de Hartford. Era um fim de tarde comum e Melissa foi de carro até o parque. E ao estacionar, ela notou um detalhe que a primeiro momento parecia inofensivo. Havia apenas um carro no estacionamento, era uma minivan azul parada com o capô virado para dentro do parque. O que chamou a atenção de Melissa ao passar pelo carro foi o motorista. Ele estava deitado dentro do veículo
com as pernas para fora da janela. Melissa registrou a cena com os olhos, mas seguiu seu caminho. Ela pegou o seu cachorrinho Remy, foi para dentro do bosque, fizeram uma caminhada de cerca de meia hora e voltou para o estacionamento. Quando Melissa retornou para o estacionamento, ela percebeu que a minivan continuava parada no mesmo lugar. Mas o motorista não estava mais deitado dentro do veículo e tudo parecia muito silencioso. Ela destrancou o carro à distância, o seu cachorrinho saiu correndo na frente para entrar dentro do veículo e ela foi caminhando tranquilamente até o seu carro, até que ela passou por essa minivan azul e olhou discretamente para o lado. O mesmo homem de antes agora estava sentado no banco do passageiro com a porta aberta, olhando fixamente para Melissa. Ela desviou o olhar imediatamente, ela não queria criar nenhuma reação ali e continuou andando mais rápido até o seu carro, até que ela começou a ouvir passos atrás dela. E quando ela se virou, aquele homem já estava correndo na sua direção. Quando o cara percebeu que a Melissa virou rapidamente e viu que ele estava atrás dela, ele parou bruscamente e ela, ainda tentando manter a calma, olhou para ele e falou: "Nossa, você me assustou." Só que ele continuou andando em direção a Melissa e ela percebeu que ele segurava uma faca. Sem aviso nenhum, o homem atacou a Melissa, jogou ela no chão de bruços e tentou esfaquear. Melissa, desesperada, segurou a lâmina com as duas mãos e a puxou para baixo do corpo, usando o próprio peso para impedir que o cara recuperasse a faca de volta. O agressor, surpreso com a reação de Melissa, tentou pegar a faca de volta, mas não conseguia tirar ela debaixo do corpo da jovem. Então ele se sentou em cima dela, olhou para ela e perguntou: "Posso ir embora agora?" Aí ela bem firme respondeu: "Não." Naquele instante ele se levantou, correu para a minivan e Melissa, ainda ensanguentada, pegou a faca, saiu correndo para o seu carro, jogou a faca no banco do passageiro e saiu em disparada rumo a um hospital. Melissa levou 15 pontos nas mãos e foi levada a uma sala de recuperação dentro do hospital. Lá, ela deu depoimento para o detetive Joel Clausen, do condado de Washington. Mesmo em choque, Melissa se lembrava de cada detalhe: o rosto do agressor, suas roupas e o principal, ela reconheceu o carro, uma Dodge Caravan dos anos 2000, 2002, e anotou a placa do veículo. Com base nas descrições, foi feito um retrato falado e o detetive espalhou por toda a cidade. Ele sabia que em algum momento alguém reconheceria aquele rosto. No dia 16 de julho, um dia após o assassinato de Jesse, um policial viu o retrato falado em um cartaz e fez uma conexão. Ele lembrou que semanas antes ele esteve naquele mesmo parque onde foi descrito o ataque. Ele viu aquela minivan azul, achou estranho o comportamento do motorista e até chegou a consultar a placa, mas ele não achou nada de interessante, então acabou deixando para lá naquele dia. Agora, com o retrato falado e as descrições que a Melissa tinha feito, tudo fazia sentido. Eles puxaram novamente a placa da van e o dono registrado não batia com a descrição do retrato falado, mas investigando a fundo, eles encontraram um parente do dono da van que batia exatamente com cada detalhe da descrição que Melissa tinha feito para a polícia. O nome do parente do dono da minivan que combinava com o retrato falado era Daniel Bertel. Na tarde de 16 de julho, os pais de Jesse organizaram uma vigília em homenagem à filha assassinada. Eles receberam em sua casa amigos e familiares da jovem. Foi quando um celular tocou no meio das pessoas que estavam reunidas na casa de Jesse. Quem atendeu foi Daniel Bertel, o mesmo amigo que tinha passado mais da metade do verão compondo e tocando músicas com a jovem. Discretamente, Daniel se afastou das pessoas, atendeu a ligação e do outro lado da linha, o detetive Clausen o convidou a ir até a delegacia para falar sobre o atentado a Melissa Richards. Daniel foi até a delegacia, disse que não tinha nada a ver com o ataque contra Melissa, mas os detetives notaram algo inquietante. Daniel tinha perfurações e cortes em ambas as mãos. Quando questionado sobre os cortes, Daniel respondeu rapidamente que havia se cortado no trabalho,
quando tentava mover algumas caixas, mas a polícia, investigando na mesma hora, rapidamente descobriu que ele estava desempregado. Após ser confrontado, Daniel começou a mudar a versão. Disse que tinha se machucado cozinhando, depois disse que tinha sido com um parafuso, mas depois de muita pressão dos detetives, ele confessou. Ele relatou que havia sido o autor do ataque contra Melissa Richards. Daniel contou para a polícia que havia perdido o emprego e abandonado a faculdade, mas ele não contou isso para os seus pais. Então ele saía de casa todos os dias fingindo que estava indo trabalhar e ficava rodando, dirigindo pela cidade e parando em parques. Foi assim que ele viu a Melissa. Ele disse que estava se sentindo assustado com a vida e queria naquele momento que outra pessoa sentisse o mesmo medo que ele. Assim que ele confessou o ataque a Melissa, os investigadores começaram a pressioná-lo sobre o assassinato de Jesse, mas ele negou com todas as forças, disse que amava a Jesse e jamais faria mal para ela. O que Daniel não esperava era que a polícia já estava descobrindo quem ele realmente era. Daniel vinha de uma família muito boa, era educado, inteligente, um músico muito talentoso, mas em segredo ele era mergulhado em um mundo completamente obscuro. Seu histórico de buscas na internet revelavam que ele tinha uma obsessão crescente por assassinatos, serial killers e vídeos reais de violência. Ele passava horas assistindo vídeos snuff, que são registros reais de homicídios. Pouco antes dos crimes, Daniel encontrou um vídeo bem específico. Nesse vídeo, uma mulher era amarrada sexualmente e depois estrangulada. Daniel assistiu esse vídeo várias e várias vezes. No dia 12 de julho, quando ele viu Melissa sozinha no parque, algo clicou na cabeça dele e ele quis reencenar aquele vídeo. Porém, quando Melissa reagiu e o enfrentou, ele fugiu. 3 dias depois, no dia 15 de julho, Daniel tentou de novo. Mas agora ele não queria uma vítima que reagisse. Queria alguém que confiasse nele. Alguém como Jesse. Com base em testemunhas, acredita-se que Daniel chegou à casa de Jesse poucos minutos depois que os seus pais saíram para trabalhar. Ele entrou com uma bolsa carregando fita adesiva, cordas, álcool e outros itens. Ele subiu até o quarto de Jesse, não se sabe se ela estava acordada ou dormindo, a imobilizou com uma mordaça caseira, amarrou seus pulsos e tornozelos, abusou sexualmente dela e depois até a morte. Depois ele tentou limpar o corpo com lenços de álcool, a arrumou na cama com lençol para parecer que ela estava dormindo. Ele saiu da casa, foi ao parque Woodlawn e jogou os objetos usados em uma lixeira. Ele esqueceu apenas um rolo de fita embaixo da cama de Jesse. No dia seguinte, Daniel foi ao velório de Jesse, prestou condolências à família e, segundo testemunhas, ele era o mais falante no velório, todo inconformado, comentando a todo momento sobre a brutalidade do crime. Com o avanço das investigações e todas as provas concretas, Daniel foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Até hoje, ele nega o crime mesmo diante de todas as provas irrefutáveis. Durante a audiência final, Buck, o pai de Jesse, fez uma declaração muito comovente. Ele se dirigiu até Daniel e disse o seguinte: Dan, eu te perdoo, como faço todos os dias desde que descobri que foi você. E completou: Dan, eu te amo. Mas Daniel, ao falar, olhou diretamente para os pais de Jesse e disse o seguinte: eu sou inocente, não fui eu e a minha consciência está limpa. Pouco depois da morte da filha, Buck foi até o seu quarto, deitou-se na sua cama, olhando para o teto e começou a prender a respiração, tentando imaginar como foi os últimos instantes de Jesse. Mas, ao invés de se afundar na dor, Buck criou o projeto Love is Greater Than Hate, que em português significa o amor é maior que o ódio.
É uma organização dedicada a acabar com a violência contra as mulheres. O projeto já impactou milhares de vidas e foi criado em homenagem ao legado de Jessie. Esse foi o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa história. Aproveita e já se inscreve no canal, assim você continua comigo nos próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!